O concurso 3.448 da Loto Fácil teve 14 apostas vencedoras do prêmio de 15 acertos. Para muitos que reclamam quando a Loto Fácil acumula e sai um resultado como esse, que parece fácil e é fácil. Como assim, J. Silva? É fácil. Pois é. Na Loto Fácil existe 3.268.760 combinações. Só que um resultado como esse aqui são eliminados todas as 3 milhões de combinações. Como assim, J. Silva? 3 dezenas por linha. 3 dezenas por linha, você já sabe, pode procurar na internet, ou se você é um apostador mais antigo, você já sabe que quando sai 3 dezenas por linha, dificilmente não tenha muitos ganhadores. Por quê? Porque foi eliminado ali as 3 milhões e 100 mil combinações. Existe apenas 100 mil combinações nesta configuração de 3 dezenas por linha. Isso é matemático, não foge, tá? Nenhuma vírgula. Isso é um dos fatores que ficou mais fácil para acertar. O segundo é ter saído 10 dezenas ímpares. Um resultado com 10 dezenas ímpares, só 10 dezenas ímpares se tivesse saído normal, tá? Sem ser 3 dezenas por linha, que para mim não é normal, porque é aquilo que menos acontece na Loto Fácil. Não chegou a sair nem 100 sorteios com 3 dezenas por linha, né? Agora, existe um número limitado de combinações de 10 dezenas ímpares, que é de 286 combinações. Obviamente, multiplicado por 792 combinações de 5 pares, esse é o cálculo exato, daria ali um total de 226.512 combinações. Então aqui facilitou 2 vezes o prêmio de 15 pontos, ou seja, tanto de 3 dezenas por linha, que é limitado a 100 mil combinações, como 226 mil combinações de 10 dezenas ímpares, né? E se você for refinar mais ainda, não estamos falando exatamente das 226 mil, porque foi limitado a 3 dezenas por linha. Então ali ficaria muito mais fácil do que 100 mil combinações. Mas o que vale mesmo aqui, o foco principal, são 100 mil combinações, reduzindo aí mais essas probabilidades aí de acertar pela sobrecarga de ímpares. Eu não vou entrar em cálculos aqui para não confundir muito o seu psicológico, tá? Por isso que tivemos uma enxurrada de vencedores de 15 pontos, como também de 14 acertos. O prêmio de 14 acertos dessa vez não chegou nem a R$500. E quem acertou 15 pontos não acertou nem 100 mil, né? Você não fica milionário se você apostar 3 dezenas por linha. Saiba que tem uma multidão apostando 3 dezenas por linha na Loto Fácil, beleza? Esse resultado demorou 17 concursos para pontuar com 15 pontos, ou seja, tivemos um intervalo de 17 concursos sem pontuar nem ao menos com 11 pontos. E essa é uma estratégia de paciência, de perseverança. Então, se você é daqueles que não acerta nem 11 pontos, mas seu jogo está equilibrado, você está fazendo a coisa do modo correto, você simplesmente corre o risco de ver isso, de 9 para 15 assim. Eu já falei lá no outro canal e torno a dizer, não existe uma escadinha de pontuações para 15 pontos, tá? Não existe uma combinação acertar 11, 12, 13, assim, 14 e aí pular para 15 dentro de um espaço de tempo curto, certo? As 10 dezenas que veio neste concurso foram essas: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 21, 23 e 25.
Agora um fato curioso aqui é que tivemos uma repetição de início e final que veio recente. Segundo o que a gente analisou aqui, isso aconteceu aqui no concurso 3.442. Realmente foi uma raridade aqui. Isso não acontece com frequência e eu vou te provar isso. Esse mesmo início com esse final, que foram assim as dezenas que saíram, isso aconteceu apenas 13 vezes na história da Lotofácil. 13 vezes. Beleza? E se a gente ver aqui no intervalo, esse foi o único intervalo curto com 6 concursos que aconteceu durante esses mais de 20 anos. Aqui você vê todo o intervalo. Tivemos 2 intervalos curtos, que demorou 51 concursos, 93 e 70, mas com 6 concursos foi a primeira vez que isso aconteceu. Então, aconteceu aqui uma raridade. Coisa que eu não faço, tá? Eu não costumo elaborar 3 dezenas por linha também, e nem tampouco 10 dezenas ímpares. Sempre que sair um resultado sobrecarregado de ímpares, vai ter ganhador. É simples assim. Existe um número limitado de combinações com sobrecargas de ímpares e sobrecarga de pares. Então, se você é desses, você saiba que na hora que você acertar, você vai ter apenas uma ajuda e não vai ficar milionário, beleza? Agora vamos para mais um estudo aqui e vamos voltar a ver as dezenas ímpares que saíram. Na Lotofácil, existiu apenas 246 concursos que sorteou 10 dezenas ímpares e 5 pares. Ou seja, existe 286 e essas combinações ainda não saíram tudo, tá? Não saíram todas as combinações possíveis de 10 dezenas ímpares, mesmo sendo um valor reduzido de 286. Só saiu 246. Ainda falta umas 40 combinações, tá? E essas 10 dezenas que saíram nesse concurso, ela é uma dessas que ainda não tinha saído. Você compreendeu aqui o raciocínio? Está aqui, saiu apenas uma única vez, juntas essas 10 dezenas. Isso, a nossa busca inteligente aqui, está buscando apenas essas 10 dezenas. Não está considerando resultados que saíram essas 10 dezenas com outras dezenas, por exemplo, com 11 ou com 12. Já que 13 nunca saiu. Com 12, ainda chegou a sair 3 vezes, inclusive está atrasado, né? Isso é equivalente a 0,9%, 0,09, tá? Então, não vale a pena trabalhar com 12 dezenas ímpares, mas a galera faz. E no dia que sair, vai ter muitos ganhadores ainda, tá? Saiu apenas 3 vezes e a última vez foi em 2015, onde saiu 12 ímpares. Já se inscreve no canal você que gosta de um estudo detalhado, para não perder as próximas dicas. As dezenas que saíram na moldura, com esse mesmo início e final que saiu nesse concurso, saiu apenas uma única vez também. Olha só, mesmo tendo repetido esse início e esse final recentemente. Mas as dezenas 10, 11, 16, 20, essas 4 dezenas, vieram apenas essa única vez com esse início e esse final. Beleza? As dezenas pares que saíram nesse concurso foi 3 dezenas na moldura e 2 dezenas no miolo. Aqui, como é independente o cálculo, vamos ver se já repetiu muitas vezes essa combinação de pares. Olha,
não tivemos repetição ainda dessas 5 dezenas, tá? Tivemos apenas uma única ocorrência, que foi nesse concurso mesmo. Essas 5 pares. Estamos falando de 792 combinações de 5 pares. E até o momento não saiu nem a metade, né? Foram 246. Estamos falando de 792 combinações de 5 pares, tá? Esse número é individual, 286 combinações de 10 ímpares, mas é individual aqui os cálculos, tá, pessoal? De 5 pares, multiplicado ali de 12, combinado na verdade, né? Combinado as 12 pares 5 a 5, dá um total de 792 combinações. Aí você multiplica por 286, que são as combinações de 10 ímpares, vai dar um total de 226.512 combinações. Então, entre essas pares também, ainda há muitas combinações de 5 pares para sair. E essa foi a primeira vez que saiu. Quero lembrar mais uma vez que não adianta procurar essas 5 pares em outros resultados. Você vai se frustrar porque você vai achar ela em outros grupos, por exemplo, com 7, com 6, com 8, com 9. Essas 5 pares, se você for procurar desse jeito que talvez você esteja pensando, já saiu 221 vezes na história da Lotofácil. E esse resultado absurdo aqui de 221 concursos não me interessa. Porque, obviamente, saiu com outras dezenas. Inclusive no concurso 3.391, 3.381. Vamos ver aqui. 3.391 está aqui, olha só. As pares que saíram, só que veio dentro de 7 pares. E 2.381 está aqui também. Beleza? As 5 pares, só que dentro de 7. Aqui veio a 08, que não veio nesse concurso. E outras dezenas que também não vieram, tá? Que foi a dezena 18. Então não adianta querer procurar em outros resultados que você vai achar essas 5 pares, só que com outras dezenas. E a minha busca inteligente, ele considera apenas esse resultado único com essas 5 dezenas, tá bom? Agora vamos analisar as dezenas de início e final para o próximo concurso. O que acertamos nesse concurso? Eu tinha deixado sugestão de 1, 3, 4, 5, né? E veio 1, 3, 5 mais uma vez. O final, deixei várias variações, não vamos falar sobre essas variações. Mas o que importa aqui é que não saiu 21 e 22 juntas, conforme o previsto. Não havia ali uma tendência maior de vir a dezena 22 e 21 juntas, mais uma vez, tá? Veio 6 dezenas, totalizando aqui início e final, que é o maior padrão. As dezenas que estão fortes para vir no próximo concurso. Dessa vez é a 02, a 01 é uma dezena que perdeu forças mais uma vez. Dezena 03 continua. Dezena 04 há uma possibilidade, né? Pequena, mas há de vir dezena 04 e 05. Então aqui você pode abrir a primeira possibilidade de 2, 3, 4, 5. Com 2, 3, 4, 5, a gente pode abrir a primeira possibilidade de variações de início. Que seria dessa forma. Aqui está dizendo que veio 7 vezes nos últimos 50 resultados, mas na verdade que
está considerando tudo o que saiu essas 4 dezenas, inclusive na linha cheia, tá? Inclusive tivemos 2 início e final com esse início, tá? Como assim? É quando aconteceu de vir a linha 5 totalmente vazia, né? Que inclusive foi lá em 2021, no concurso 2264. Inclusive aqui foi 2021 e 2019. Tivemos 2 ocorrências com a linha 5 totalmente vazia. Por isso que trouxe aqui início e final. Mesmo se a gente não buscar uma situação como essa, ele mostra pra gente, tá? É a nossa busca inteligente de resultados únicos. Agora, início, como já tivemos aqui 177 vezes, aqui ele traz para mim também todos os resultados que saíram com esse início para você analisar tranquilamente aqui. E o intervalo é bem curto. Não demora muito para ver um início como esse. Então a gente já pode começar a esperar sim, mais uma vez, esse início 2, 3, 4, 5, tá? Olha só, o intervalo aqui, a maioria das vezes, é inferior a 10 concursos, tá? Olha isso. Uma ou outra, nós temos ali um intervalo de 40, de 50 resultados, mas não é a maioria, não. Beleza? E aqui nós temos as possibilidades de finais, que ainda não vieram esse ano, né? Dificilmente vai repetir também. Dificilmente, não impossível, tá, pessoal? Tivemos uma repetição agora recente de um início e final a curto prazo. Agora, essas foram 11 possibilidades que vieram esse ano, com início 2, 3, 4, 5. E dentro dessas possibilidades, a gente vê aqui alguns finais que talvez não venha com esse concurso, com esse início, na verdade. O último que saiu foi com final 22, 23, 21, 23, 24, 21, 22, 25, a linha cheia. É, foram praticamente resultados únicos os que vieram, né? Então a gente pode conferir e filtrar dentro esses finais que já saíram esse ano. E com isso a gente tem ali a tendência também para acompanhar. Nesse caso, a zero não, a dezena 21 está em evidências, ela pode continuar saindo. Está a 5 concursos. A 22, geralmente ela está falhando mais de uma vez, quando ela faz uma sequência um pouco maior. Então a gente pode trabalhar possibilidades de falha da dezena 22 e incluir a dezena 23. Então ali ficaria 21, 23, 24. Mais uma vez aquele finalzinho tenebroso, né, que repetiu 3 concursos seguidos aqui. Ele pode voltar a qualquer momento. Essa é a primeira possibilidade. Depois, a gente pode sobrecarregar mais um pouco. 4 dezenas, 21, 23, 24 e 25. Seria também uma opção. Ou 23, 24 e 25. Vamos ver aqui. Primeira opção. 21, 23, 24. Com 7 dezenas, que também é padrão. Está a 30 concursos, que não vem. E já saiu esse ano. Essa não vai ser uma boa opção. Olha só. Saiu no dia 14
do mês passado. Então, essa não vai ser uma opção. Eu não gosto muito de repetir, porque demorou mais ou menos 8 meses para repetir, né? Você viu que o intervalo curto aqui é apenas esse atual e não costuma repetir a curto prazo. A gente vai também tendo referência com o intervalo aqui. Esse é o intervalo de atraso. A próxima opção seria com a 25. Isso aconteceu 6 vezes. Esse está um pouquinho mais atrasado. 230 concursos. Esse aqui dá pra gente esperar, tá? Com 230 concursos, dá pra gente esperar. A outra possibilidade é falhando 21. Falhando 21, o intervalo é bem maior, conforme está mostrando aqui. Olha só isso. Pulou para 2.791 concursos, saiu lá em 2011 ainda. Isso é muito forte, cara. Isso é muito forte. Está sendo o maior atraso no momento, esse início 2, 3, 4, 5 com esse final. Olha só quanto tempo. 14 anos, quase 14 anos, né? Estamos por alguns dias, dia 1 de agosto, né, de 2011. Estamos a poucos dias para completar 14 anos de atraso desse final 23, 24 e 25 com esse início. Então já anote aí no seu caderno que essa combinação está mais do que atrasada. A qualquer momento pode sair, beleza? Então essa é a nossa próxima possibilidade. A gente pode trabalhar com a 21 e sem a 21. 21, 23, 24 e 25. Ou 23, 24 e 25, que também há uma tendência forte e atrasada. Olha só. Esse final saiu quantas vezes esse ano? Saiu 5 vezes apenas, né? Já se encontra 55 concursos e já está dentro da média de atraso, segundo o intervalo que a gente vê aqui. Olha isso. Você vê o intervalo de 2 concursos, de 5, de 1, de 30, de 6, de 7, de 7 não, de 9, de 8, de 13, de 3, de 4. Vem a curto prazo, né? Como se diz. Demora pouco para poder repetir esse final, né? Agora, se a gente juntar esse final com aquele início de 2, 3, 4, 5, está atrasado há 14 anos, cara. Simples assim. Pode procurar aqui, ó. Você não vai encontrar aquele final aqui dentro. Aquele início, na verdade, olha só. Aquele início você não vai achar aqui, ó. A curto prazo. Não tem. Tem 1, 2, 3, 4, 5 com a linha cheia. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 4, 5. Mas com 2, 3, 4, 5 não temos. Aí você vai encontrar lá embaixo, olha só. Aqui. Que é justamente onde a gente pesquisou. Só início e final. Que foi em 2011. Foi a única vez aqui. Saiu aqui também, olha só, em 2009. Dia 2 de janeiro de 2009. Vamos ver a outra. E aqui também, ó, em 2006.
Veja que demorou muito para repetir dessa primeira ocorrência aqui para esse outro aqui, que foi em 2009, aqui foi em 2006. E aqui teria espaço para mais concursos, né, se tivesse saído. Então essa minha planilha aqui, ela traz todos os resultados para você analisar de uma só vez, sem eu precisar pesquisar, né? Essa é a nossa planilha master, que agora conta com a funcionalidade nova, né? Que é a coluna de atraso, para a gente entender quanto tempo demora para sair um concurso ou outro. Conta também com o ciclo alternativo das demais abas, dos demais padrões, que são os números primos, né? Inclusive, é interessante ver que o ciclo fechou com a vinda da 05. Esses foram os 6 números primos que saíram nesse concurso. Se você quiser analisar também pelos números primos, mas antes de pesquisar sobre esses números primos, vamos ver o ciclo alternativo dos Fibonacci. Falta 0,8 para fechar. Dos múltiplos de 3, falta 15 para fechar. Então, tudo está atrasado aqui. Fibonacci e múltiplo de 3 para fechar o ciclo. Os números mágicos. Falta 0,6, 13 e 19 para fechar o ciclo. Enfim, temos os puro par, né, que talvez você não entenda, depois eu falo sobre isso. E os puro primos, que também talvez você não entenda, e depois eu falo sobre isso. Mas só o que eu quero que você entenda é o seguinte, que essas 5 dezenas aqui, dos puro primo, com essas 6 dezenas puro par, são dezenas que nunca saíram, tá? Ou seja, existe um equilíbrio muito grande desses puro par com esses puro primo. Como você vê aqui, a coluna em verde, que é o que mais sai, se equilibram muito bem, tanto um como o outro, tá? Olha só. Poucas pessoas entendem que esses 6 números aqui, eles têm que manter o equilíbrio com os demais números pares que ficaram de fora. Mas isso é assunto para outro dia. Se você quiser analisar pelos números primos, também é uma boa, né? Tem gente que gosta de escolher os números primos como base inicial. Os números primos, quase todos eles são ímpares, com exceção da 02, que é par. Foram esses os números primos que saíram, os 6 números primos. Na Loto Fácil, tivemos quantos concursos com 6 números primos? 1013. 1013 resultados, tá? Então, obviamente, esses 9 números primos, eles já repetiram muitas vezes, segundo o nosso cálculo. Existe ali 84 combinações de 6 números primos dentro de 9. Ou seja, já saiu 1013 vezes, há uma possibilidade de ter repetido muitas vezes esse grupo que veio. Vamos ver se isso é verdade. Saiu 14 vezes. Eu não considero absurdamente, né? Mas saiu 14 vezes. Mas o que me chama atenção aqui, é o intervalo. O intervalo de atraso. Então não vem assim, não repete, né? Pelo menos aqui. Vamos buscar na tabela de primos aqui. O menor intervalo que saiu foi com 13 concursos, mas já teve situações de demorar mais de um ano para repetir esses 6 números primos. E quando eu falo esses 6 números primos, pessoal, ele não está considerando aqui um resultado como esse daqui, ó. Um resultado como esse, que veio 8 números primos, tá? Mas a 05 não veio. Ele não está considerando, mesmo se tivesse vindo a 05, ele não está considerando isso. 035, 711, 17, 23.
Vamos ver aqui se a gente encontra. Olha só. 035 11. Olha só, 035 11 17 23. Olha só, 035 11 17 23. 035 7 11 17 23. A mesma combinação, tá vendo? Mas a minha busca inteligente aqui, ele não considera um concurso como esse, pois aqui veio a 02. Então ele nunca vai procurar dentro de uma matriz, e sim dentro de um resultado único. Se você quiser pesquisar sobre os números que ele possa ter vindo dentro de uma matriz longa, então é aqui nessa outra parte que você já sabe, né? É aqui em nosso estudo principal. É aqui onde você busca essa possibilidade, tá? Agora aqui, no nosso lado master, né, no nosso estudo master, ele vai trazer resultados únicos, que são somente essas 6 dezenas. Cadê os números primos? Está aqui, ó. As dezenas que estão em todos os concursos, que foi aqui que a gente pesquisou. Ele não vai trazer outros números primos, somente os que a gente pesquisou, beleza? É dessa forma que pesquisa a nossa busca inteligente aqui do canal, da nossa planilha. Mas o que me importa nesse momento é o intervalo, se vale a pena ou não repetir esses 6 números primos a curto prazo, né? Ou seja, na mesma semana. Dificilmente isso acontece de vir na Loto Fácil. Mas para a gente estar finalizando aqui, vamos ver outro padrão, que seria, sei lá, esses 4 Fibonacci. Vamos lá. Estamos falando de 4 números, e 4 números é mais fácil sair a curto prazo, certo? Só lembrando que 4 Fibonacci, que também é padrão, inclusive o maior padrão, 4 Fibonacci já saiu 1.170 concursos. Existe uma média de a cada 3 concursos sair 4 Fibonacci. Mas se eu pegar esses 4 Fibonacci que saíram, existe ali um número tão reduzido de 4 Fibonacci. Existe quantas combinações de 4 Fibonacci em 7 números? (35) combinações, tá? Existem 35 combinações de 4 Fibonacci em 7 números. Já saiu mais de 1.000 resultados. A possibilidade de ter saído várias vezes um único grupo desse é gigante. Deixa eu apagar aqui as duplicidades de células, senão ele não conta. Agora sim, tá dizendo aqui que saiu 7 vezes, né? Esses 4 Fibonacci. Está contando assim, pessoal, porque isso aqui é referente ao número, tá? Quantas vezes? E aqui eu coloquei separados as dezenas, não importa se as dezenas estejam separadas, ele vai contar do mesmo jeito, só que abaixo do total de números, que no caso aqui é 4. Esses 4 Fibonacci já repetiu exatamente 32 vezes. Mas e o intervalo? É isso que me chama a atenção. Não existiu aqui um intervalo bem curto, né? Por exemplo, repetiu de um concurso para outro, pelo menos recente, de 10 anos para cá. No máximo, aliás, no mínimo 10 concursos demorou para poder repetir de 10 anos para cá. Olha só. Então, isso é o intervalo de tempo que demora para repetir 4 números Fibonacci como esse.
Então ainda existe muita coisa a ser explorada na Loto Fácil e que, se você não levar em consideração, você perde facilmente a sua chance de acertar os 15. Beleza? Boa sorte a todos, grande abraço e até o próximo vídeo.